O templo está lendo diariamente, à noite, de manhã é o Bhagavad Gita e à noite o Ramayana, a história de vida de Rama e Sita. Tem uma festa dia 22, tem que anunciar o pessoal. Dia 22, para quem não sabe, estamos tendo eventos quase diariamente aqui. E dia 22 vamos estar aqui celebrando Rama juntos e vamos ter um live stream de um evento na Índia muito especial, que é a inauguração do Rama Mandir, que aconteceu em Ayodhya. O templo no local de Rama nasceu, que por diversos motivos históricos foi destruído, reconstruído, reconstruído. Então isso, para muita gente na Índia, para muitos devotos, é um dos eventos mais importantes do século, sem dúvida, que esse templo voltou a existir e que nós temos algo onde Rama nasceu, Janmabhoomi. Então faz muito sentido ler o Ramayana nesses dias. Então, eu não sei onde vocês estão, não sei. Isso aqui é uma versão do Ramayana poética, né? Não é escrito em verso, é escrito em prosa. Geralmente é verso. Tal como nuvens, em uma tempestade, os 14 Rakshasas, junto de Shurpanaka, correram em direção ao eremitério de Rama. Quando chegaram ao mesmo, viram Rama sentado tranquilamente com Sita, em frente à sua cabana. Lakshmana estava logo ao lado cortando lenha. Quando Rama viu a aproximação dos Rakshasas, falou a Lakshmana. Rakshasas são espíritos maus ou demônios, mas que se manifestavam do lado de fora. Rama disse a Lakshmana: espere aqui do lado de Sita, o filho de Sumitra, ó filho de Sumitra. Logo lhe darei a floresta desses saqueadores. De fato, por muito tempo esperei por esta oportunidade. Rama se levantou e encordoou seu arco em um instante. Ele gritou aos Rakshasas: parem! Por que buscam o nosso mal? Vivemos aqui em paz, sem prejudicar ninguém. Armado com o meu arco, tenho o objetivo de livrar esta floresta daqueles como vocês. Se tem algum amor por sua vida, vão embora e nunca retornem. Caso contrário, testemunhem minha força neste campo de batalha. Os Rakshasas olharam para Rama e começaram a rir. Cada um deles era 2 vezes mais alto do que Rama. Seus corpos eram enormes e poderosos e estavam equipados com armas mortíferas. Eles consideraram ridícula a ameaça de Rama. Era raro um ser humano capaz de batalhar contra um Rakshasa. E eles eram 14. O líder deles respondeu bruscamente a Rama: seu humano tolo, que poder você tem para enfrentarmos? Ele disse com sua voz vibrando pelo eremitério de Rama, como se fosse um imenso tambor. Você enraiveceu imensamente nosso mestre Kara e assim convidou a morte a pairar sobre sua cabeça. Com os golpes de nossas massas de ferro e espadas, você logo cederá ao nosso poder. Se gabe enquanto pode, pois em um instante perderá sua honra e sua vida. Então todos os 14 Rakshasas atacaram Rama. Eles berraram alto e lançaram longos dardos de ferro. Rama não saiu do lugar. Atirando 14 flechas, cortou os dardos em pleno ar. Os Rakshasas em seguida ergueram suas espadas e correram de encontro a Rama, com suas bocas abertas e olhos vermelhos. Rama, movendo-se mais rápido do que os olhos podem acompanhar, imediatamente disparou 14 flechas, uma após a outra em direção a cada um dos demônios. Suas hastes longas e retas eram feitas inteiramente de ferro, com pontas afiadas na pedra. Zunindo pelo ar, todas acertaram o peito de cada demônio. Com seus corações arrancados, os Rakshasas caíram ao chão, encharcados de sangue, tal como grandes árvores derrubadas por uma tormenta. Shurpanaka ficou surpresa ao ver o poder de Rama. Certamente, ele não era um homem comum, nem suas armas eram de um guerreiro qualquer. Ela fugiu sentindo muito medo, desapontada novamente, se jogou perante Kara. Kara olhou para ela com surpresa. Por que você ainda está chorando? Ele perguntou. Já enviei 14 bravos guerreiros para atenderem o seu desejo. Esses Rakshasas são invencíveis e fiéis aos meus comandos. Sem dúvida, hão de satisfazer os seus desejos. Tendo a mim e meu exército como protetores, por que você se lamenta? Shurpanaka relatou ao seu irmão tudo o que ocorrera. Sentada diante dele, ela tremia. Havia sangue ressecado em seu rosto e em suas roupas. Kara ouvia com espanto enquanto ela falava.
Embora seus 14 guerreiros estivessem irados e cheios de ímpeto, Rama os matou em um instante. Ele demonstrou um poder aterrador. Suas flechas eram como a morte personificada. Todos os 14 Rakshasas estão agora prostrados no chão, tendo sido mortos por Rama sem nenhuma dificuldade. Oh, cara, minha mente se enche de pavor enquanto penso em Rama. Confira-me sua proteção. Shurpanaka rolou pelo chão, batendo em seu peito e derramando lágrimas. Ela então zombou de seu irmão, tentando instigá-lo a enfrentar Rama, embora ele estivesse em choque. Que valor há em vangloriar-se? Saia deste lugar e enfrente Rama. Você logo verá todo o seu vigor e todo o seu orgulho serem rebaixados. Ou, se você realmente tem algum poder, que isso seja provado. Mate os dois príncipes hoje e vingue sua irmã e seus 14 subordinados. Os príncipes são Rama e Lakshmana. Kara sentou-se como uma serpente chutada e gritou de raiva. No meio dos outros demônios ele gritou: minha fúria é imensurável. Assim como nada pode parar uma onda no oceano, minha raiva já não pode mais ser contida. Em virtude da minha força, desprezo por completo esse humano de nome Rama. A vida dele já está acabada. Segue suas lágrimas, irmã. Hoje você verá Rama ser enviado para a morada de Yamaraja, que é o local, é o Senhor da Morte, da Justiça e da Morte, para a morada de Yamaraja. Depois que separar sua cabeça de seu corpo, com o meu machado, você poderá beber o sangue dele ainda quente. Shurpanaka ficou satisfeita. Ela levou seu irmão como um gigante entre os Rakshasas, louvou seu irmão como um gigante entre os Rakshasas. Apesar de toda a sua vaidade, Kara considerava Rama um inimigo formidável. Ele instruiu seu irmão em general: ó valente irmão, prepare a minha carruagem. Abasteça-me com toda sorte de armas. Ordene que todos os 14 mil Rakshasas sob meu comando preparem-se para o confronto. Irei pessoalmente na frente, liderando os célebres Rakshasas, a fim de destruir o arrogante Rama. Okay, vou contextualizar isso por vocês. Se eu estou entendendo tudo perfeitamente aqui, Rama já está na floresta, exilado, e Shurpanaka é a mesma que queria casar com ele no passado. Então, primeiro que é interessante essa história que Rama é considerado o Maryada Purushottama. Krishna é para um Purushottama, ele tem todas as qualidades. Né? E Rama é considerado Maryada Purushottama, que é o Senhor da compaixão. E aqui vocês me fizeram ler uma parte do Ramayana que é bem bruta. Mas dá para fazer muito sentido disso. Se a gente estudar o significado de cada dessas encarnações, de cada desses personagens. Primeiramente, a gente tem que entender que Shurpanaka queria, ela era irmã de Kara e Ravana, e ela era uma Rakshasa, era um ser demoníaco. Mas como Rama era o ser mais bonito e mais amável que existia, ela, muito apaixonada por Rama, quis casar com Rama. E ela veio ao encontro de Rama e ela basicamente quis forçar Rama a casar com ele. E Rama deu risada e falou: vai casar com Lakshmana, meu irmão. Mas ele falou como piada. Aí Lakshmana deu risada quando ela veio falar com ele e empurrou ela de volta para Rama. Ela se sentiu humilhada e tentou matar Rama. Nessa que ele tentou matar Rama, Rama sabia que se ela atacasse Rama, ela como demônio, ela ia depois de Rama ir para Lakshmana e Sita. Ele nunca ia deixar Sita correr nenhum risco de vida, e também não o irmão dele. Então, o que Rama fez? Ele veio: eu vou tentar humilhá-la para ela sair correndo, com vergonha, mas vou tentar não matar, porque ainda ela sendo um demônio, ela é uma mulher, e um homem não mata a mulher. Rama é a encarnação do Dharma, ele é a representação pura do Dharma, da forma de agir no planeta Terra. Mas ela vindo para matar ele com todo o poder gigante dela. Então, o que Rama fez para humilhar ela, ele cortou um pedaço do nariz dela. Então ela ficou meio desfigurada, ela ficou humilhada.
e saiu chorando. Então, o que aconteceu agora, muito depois que eles foram exilados, porque é uma história complexa, que não dá para contar agora rapidinho assim, Rama aceitou ficar 14 anos na floresta e Lakshmana e Sita acompanharam ele. E essa demônia, ela estava constantemente querendo se vingar de Rama. Então esse foi um dos momentos em que, enquanto ele estava na floresta, ela veio para atacá-lo. Então, o que nós aprendemos com essa pequena história, com essa pequena parte, né, do Ramayana? Guruji Swami Vishwananda falou várias vezes que em tempos passados os demônios, os rakshasas, os brahma rakshasas, os asuras, todos esses tipos de entidades negativas existiam também no mundo exterior, mas que hoje em dia, em Kali Yuga, eles são entidades no mundo energético ou qualidades dentro de nós, né? Existem sim entidades mais, tal, mas esses demônios que eram comuns do lado de fora, na época do Ramayana, ou na época do Krishna, ali a gente está falando de no mínimo 5 mil anos atrás, no Ramayana, provavelmente 12 mil anos atrás, né? Eram entidades que viviam mais claramente do lado de fora. Quanto mais vamos entrando nessa época de Kali Yuga, esse ciclo, menos a gente vê as entidades, menos a gente vive, menos percepção nós temos. Então naquela época eram coisas externas, e hoje em dia são coisas internas. Então vamos entender as qualidades desses rakshasas como qualidades que se instalaram dentro dos seres humanos também, né? O ser humano, ele vive naquela plataforma que ele pode se tornar um demônio ou um santo. É uma opção, né? Então, qual qualidade você vai alimentar dentro de si? O que você observa nesse pequeno texto, duas coisas muito importantes, é que Shruparaka, ela chama Rama de humano, esses humanos. Um humano nunca pode me vencer. E Rama, sim, é verdade que Rama, na vida dele, ele quase sempre escondia essas qualidades divinas. Se você estuda o Ramayana, é muito raro que Rama mostre as qualidades divinas dele. Mas ela já teve experiências suficientes para saber que Rama não era um ser humano normal. Mas essa arrogância, que é uma qualidade demoníaca, não deixa ela ver e reconhecer que Rama é Deus, que é a encarnação de Deus. E é isso que nós temos dentro de nós, né? Muitas vezes nós temos essa qualidade de não querer se curvar até no templo, porque a gente tem esse problema em se curvar, em perceber que algo é superior a nós, em perceber que a gente é um pedacinho de nada. Enquanto Atma, nós temos a capacidade sim de realizar Deus, mas em qualidade, não em quantidade. E os santos, os gurus, os mestres espirituais e as deidades, as encarnações divinas são sempre vale sempre a pena a gente se curvar. E quando a gente sente essa arrogância, que a gente não quer prestar respeito, que a gente não quer ouvir, que a gente não quer aprender, isso é uma qualidade assúrica. Nem como está no Bhagavad Gita, acho que é capítulo 16. Devasura. A gente não pode alimentar essa qualidade e entender que a qualidade negativa a gente tem que limpar e a qualidade positiva tem que ser exaltada. Muito obrigado. E o que é a qualidade positiva? É a qualidade de humildade, né? Os santos falam, os gurus falam que não só os grandes gurus e as deidades são veneráveis, são worshipable. Todos os Vaishnavas, todos os devotos de Deus são worthy, dignos de serem exaltados e de que se curvem. A gente pode se curvar uns aos outros porque todos somos devotos de Deus. E ter essa humildade de fazer isso é algo muito difícil. É algo muito difícil. Então, o que a gente aprende muito simples aqui com esses seres, os rakshasas nessa história do Ramayana, é que eles tiveram tantas oportunidades já, desde que ele era novinho. Aqui já se passaram anos, já se passaram muitos anos.
Muitos anos se passaram até que Rama fosse exilado. E em todas as oportunidades, eles não quiseram aceitar que Rama era um ser especial. Nem se fala de Deus, mas um ser especial. Eles ainda sempre subestimavam porque eles só viam aquele poder que eles viam dentro de si. Mas isso cegava eles de verem a realidade dos outros. E muitas vezes nós, na nossa arrogância, esquecemos de ver também a qualidade dos nossos irmãos e amigos. Principalmente quando moramos perto, quando estamos perto das pessoas, a gente não consegue ver a qualidade das pessoas perto de nós. A gente não consegue ver ter humildade para se curvar e aprender com mestres espirituais e guru. Eu vejo isso perto de Guruji tantas vezes. Tantas pessoas eu poderia dizer aqui que tiveram experiências incríveis com Guruji, milagres e tal, mas quando o Guruji machuca o ego e testa, a pessoa corre. Tantas vezes eu já vi, tantas vezes. O Guruji fala: quando a vida nos espreme, a gente sabe o que a gente é. É isso? Se você for um limão, se você for azedo, quando a vida te espremer, que vai sair vai ser limão, vai ser azedo e ácido. Mas se você se tornar uma pessoa doce, tipo um gulab jamun, um brigadeiro, quando se espremer, ele vai sair doçura. Então, a gente aprende com o guru e quando a vida espreme, a gente vê o que sai. É aí que o guru testa, né? Que o mestre espiritual testa. E quando a gente não tem a humildade de aprender com o guru, que é muito mais fácil, o mestre espiritual toma a forma da vida. E a vida bate muito mais forte que o mestre. Quando a vida bate, bate mesmo. E não tem por onde correr. A gente veio para esse planeta para aprender e para crescer. Porque a gente tem a possibilidade nessa vida de nos tornarmos tão doces e tão humildes que a deidade não vai ser só pedra, ela vai dançar à nossa frente. A gente vai ter o darshan de Deus, a gente vai ter o darshan da forma divina com a qual você se identifica. Porque ela está viva aqui. Não só aqui, como em todos os lugares. Uma vez o Diaço, amigo que você gosta lá que fez o caminhada de Galaluja, perguntaram para ele por que temos templos? Se Deus está em todos os lugares, se Deus permeia tudo, para que precisa de templo? Sabe qual foi a resposta dele? Ele fala: o ar está em todos os lugares, né? Por que você usa ventilador? O templo é onde a energia divina você sente mais, está concentrado, está vivo, está ativo. O Guruji fala: Deus existe em todos os lugares, mas no coração dos devotos ele dança. No altar ele está mais ativo, ele dança. Então aqui é como se fosse um ventilador divino, de energia divina para nós. Alguém quer adicionar alguma coisa? O microfone está aberto. De qualquer forma, a vida de Rama é muito especial. E como eu falei ontem, ou hoje, sei lá no Flor das Águas de manhã, é a história de amor mais bonita da humanidade, a história de Sitaram. É mais bonito, tem que admitir, que é mais bonito que a história de Radha Krishna, porque Krishna deixou Radha chorando. Rukmini ficava com inveja de Radha, Satyabhama com inveja de Rukmini. Para Krishna foi difícil. Rama falou: eu vou ficar só com uma. E ele amava ela mais do que qualquer coisa nesse universo. Assim como Deus ama a sua criação, porque é a representação, ela me cita também. Mas o que faz a vida de Rama ser tão dramática e tão interessante de ler é que tinha uma coisa que ele amava ainda mais que Sita. Que era? Talvez. Né? O Dharma. O Dharma. Quando ele foi posto na posição de rei, o Dharma estava sempre em primeiro lugar. E por mais que doía nele, às vezes ter que testar a sua esposa por causa da sociedade, porque teve situações que foi necessário isso acontecer e tal. Ou até, em certo momento, deixar a esposa grávida na floresta para ter os filhos no ashram de Urishi e tal, e não com ele. Isso doeu nele mais do que doeu em qualquer pessoa. Mas o amor pelo Dharma, como um governante, tem que agir perante a sociedade, perante a população da forma mais perfeita possível, sem deixar nenhuma dúvida de má conduta para ninguém. Rama estava completamente dedicado a isso. E isso faz a vida dele ser muito difícil. Uma vez o Guruji me falou: eu não falo tanto sobre a vida de Rama porque é uma vida muito doída. Krishna é sempre alegre, mas a vida de Rama é doída porque ele
tantos testes, né, que ele teria que passar com Sita e com Dharma em si. Mas se tornou a história de amor mais bonita que existe, e a história, de fato, uma das histórias mais famosas da humanidade, talvez, se não a história mais famosa da humanidade, o Ramayana. Por quê? Foi o primeiro poema oficialmente escrito, que nós sabemos. O primeiro poema que oficialmente a humanidade sabe que foi escrito com métrica e rima, é o Ramayana, que Sri Vashishta escreveu 2000 anos atrás. Primeiro, enquanto o Rama estava vivo. Tem historiador que vai analisar o sânscrito e vai falar, ok, não é 12, é 7 mil anos. Menos de 7 mil anos não é. Mas provavelmente é 12 mil anos ou mais. Então é o primeiro poema que nós sabemos que foi escrito. Lógico que existiu antes, mas que nós sabemos. Né? E a Índia, como a Govinda disse hoje lá no Filosóficos também, a Índia é o país com a maior população do mundo, passou a China. E o Ramayana é a história mais famosa em toda a Índia. Também a história mais famosa da Indonésia, Malásia, Camboja, Afeganistão, antes de se tornar muçulmano, Singapura, a Pérsia, que eu já vi lá, antes de se tornar muçulmano, também era a história mais famosa lá. Então o Ramayana se espalhou por bilhões de pessoas. Então, de fato, é provavelmente a história mais famosa da humanidade. Se você compara quantas pessoas existem na Ásia. E vale a pena ler e reler, porque é muito inspirador e muito bonito. O nome de Rama é considerado, uma vez o nome de Rama é considerado tão forte quanto os 1000 nomes de Vishnu, Vishnu Sahasranama. É que Shiva fala, Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Bararame. Se você fala uma vez o nome de Rama, é com 1000 vezes o nome de